Então, eu gostaria de agradecer novamente ao Adenilson sobre a apresentação para a turma da disciplina CAP 382. A apresentação dele vai ser Satélite Amazônia 1 do projeto A Operação, tenho certeza que vai ser bem interessante. Agradeço novamente, peço atenção e colaboração dos colegas e, Adenilson, a sala é sua. Opa, obrigado aí, ao Rafael e ao DJ também pela oportunidade e boa tarde aí a todos, pessoal. Como eu já havia comentado, né, é uma apresentação aqui que, óbvio, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque são uma variedade de disciplinas muito grande necessária para que a gente tenha o satélite de operação em órbita, mas eu vou, dentro do possível, colocar aqueles aspectos mais importantes e que eu penso que seja interessante para vocês também. Denilson, só uma interrupção. Antes de apresentar mesmo, seria bom você falar de você no INPE, sua formação e como você entrou na sua carreira. Então, seria bom para as pessoas entenderem quem você é para... Tá bom. Desculpa, é que o Rafael falou que já era para tocar o barco. Não, tranquilo. É automático. Tá bom, mas vamos lá então. Não, legal. É o seguinte, eu de INPE aqui eu já tenho quase 30 anos, né? Como praticamente todos os colegas, como funcionário mesmo, eu vou completar 20 anos este ano, mas eu entrei, o primeiro contato meu com o INPE foi como aluno de pós-graduação, como vocês aí que estão fazendo, fiz o mestrado, né, aqui no INPE, mas a minha formação na graduação é matemática, então eu sou matemático, e fiz o curso de mestrado aqui no INPE, na parte de engenharia e tecnologia espacial, voltado para a parte de controle de satélites com painéis flexíveis, né? Ou seja, quando a gente vai manobrar um satélite, vai fazer o controle em órbita, essa flexibilidade ela afeta o apontamento e o desempenho do satélite. Então, a minha dissertação de mestrado foi tentar minimizar os efeitos dessa elasticidade. Depois eu continuei, fiz o doutorado também aqui no INPE, mas aí foi um doutorado sanduíche, né, em que eu fiz a parte de cursos, né, aqui no INPE, e a parte de pesquisa eu fiz no DLR da Alemanha, Oberpfaffenhofen, né, voltado para controle e identificação e dinâmica na área de robótica espacial. A Alemanha tinha um projeto que voou na estação espacial e eu fiz parte desse projeto. Me formei, o mestrado eu terminei em 1997 e o doutorado em 2001. Depois disso, eu acabei entrando realmente muito forte na parte de projetos, né? Trabalhei aí nos programas Cibers 2, 2B, 3, 4 e 4A como analista de missão, né, e projeto de controle. E, em paralelo, de 2010 até 2011, até agora, eu sou o responsável pelos satélites baseados na plataforma multimissão, do qual se originou, né, o Amazônia 1. E, para completar, finalmente, hoje eu sou o chefe da engenharia da parte de divisão de sistemas espaciais aqui do INPE, de JEP. Ok? Ok, muito obrigado, Arthur. Só para pessoas se posicionarem a sua formação, a sua contribuição à missão espacial do INPE. Obrigado. Não por isso. Então, vamos lá. Agora podemos, então, iniciar na apresentação, né? Desculpa, está meio atrapalhado aí, mas eu sigo o que for melhor aí para vocês, tá bom? Então, se acharem que é o momento, eu vou dar início à apresentação. Mas pode apresentar já, se quiser, sem problemas.
Pode iniciar. Tá bom. Então tá. A minha tela... mudou agora. Então, eu vou comentar aí, né, com vocês, compartilhar um pouco durante essa apresentação, o que é uma plataforma multimissão, as capacidades da plataforma PMN, como que a gente tem que avaliar as compatibilidades com os veículos lançadores, como que foi desenvolvido o satélite Amazônia 1, o que ele é, a campanha de lançamento que a gente fez na Índia, né? Nós faz um ano e 3 meses, basicamente, que a Amazônia 1 foi lançado. Vou mostrar também um pouquinho as etapas lá do lançamento, as imagens que estão que estão sendo geradas, né, pela Amazônia 1 e também as conclusões. E como eu disse, ao longo da apresentação, eu vou pontuar aí as partes onde tem bastante foco e correlação com a parte de computação e computação aplicada. Então, o que é o conceito de plataforma? A gente pode encarar o seguinte: uma plataforma multimissão para satélite, ela pode ser considerada como sendo uma espécie de um caminhão, onde a gente tem a cabine, tem a parte de chassi e o usuário ele vai lá na concessionária, compra aquele caminhão e, dependendo do ramo de atuação dele, ele pode ter uma carroceria furgão, pode ter refrigerado, pode ser aberto ou não. Então, a plataforma de satélite é como se fosse esse caminhão sem a carroceria. Por quê? Porque eu posso desenvolver diversas aplicações espaciais em que eu posso utilizar essa mesma base. E a partir do momento que eu utilizo essa mesma base, eu estou entrando no conceito que a gente chama de reuso. Tá? O reuso na área espacial ela é extremamente importante porque ela visa uma redução brutal de custos e também prazos de desenvolvimento. Tá? Eu vou citar aqui 2 exemplos práticos que aconteceram, né, no desenvolvimento tanto da plataforma multimissão e do Amazônia, que é o seguinte: um subsistema de propulsão. O que é o subsistema de propulsão? É aquela parte do satélite encarregada de colocar, porque o veículo lançador, quando ele deixa o satélite em órbita, ele não fica na órbita exata. É impossível um lançador deixar numa órbita exata, porque é muito preciso. A gente está falando de questões de metros em uma altura de 750, 800 quilômetros. E o veículo lançador geralmente tem erros maiores. Por quê? Porque ele tem motores maiores. Então, o satélite tem um conjunto de motor, tem um tanque de combustível, e aí ele utiliza esses próprios motores deles para chegar na órbita exata. Então, no caso da plataforma multimissão e do Amazônia 1, esse subsistema de propulsão ele foi totalmente desenvolvido aqui no Brasil, tá? Com tecnologia nacional, na indústria nacional. E ele levou praticamente quase que uns 9 anos para ser desenvolvido, para passar por todo o processo de qualificação que a gente chama. O que é a qualificação? A qualificação é o seguinte: eu tenho que garantir que não vai quebrar durante o lançamento, eu tenho que garantir que vai suportar aquelas variações de temperaturas que chegam em torno de 200 graus durante a parte iluminada da órbita e a parte que está na sombra, e ainda tem que suportar os efeitos da radiação espacial. Isso é o que a gente chama de qualificação. Então, esse subsistema de propulsão ele levou praticamente 9 anos para ser construído, e o segundo modelo, né, que nós já temos um segundo modelo, ele foi disponibilizado em 18 meses. Então, o reuso reduziu o prazo de 9 anos para 18 meses.
E o custo, praticamente 50%, porque foi simplesmente replicar o que já tinha sido desenvolvido. Então, esse é o conceito de se ter uma plataforma para se utilizar em diferentes satélites. Esse projeto é um projeto que a gente chama de modular. Por que modular? Eu quero que a parte do caminhão fique o mais isolado e separado possível da parte da carroceria, né? É o que nós chamamos aí de projeto modular com fraco acoplamento. Qual que é a vantagem disso? Eu posso desenvolver, por exemplo, uma plataforma aqui no Brasil e fazer uma parceria com algum outro país e ele desenvolve a carga útil. Depois a gente junta os dois módulos e a gente tem o satélite como um todo. Aí uma outra característica também bastante interessante e que faz toda a diferença é a forma como esse satélite vai ser controlado em órbita. O que a gente chama controlado em 3 eixos é eu ter a capacidade de manobrá-lo para qualquer direção com um apontamento especificado, né? No caso aqui da plataforma PMM, né, que é o que nós usamos para ter o Amazônia 1, esse apontamento tem que ser 0,05 de grau. É isso que a gente trabalha. E também com uma estabilidade, né? O que é a estabilidade? É o quão estável eu estou no momento de coletar as imagens. E essa estabilidade é 1 milésimo de grau por segundo. E como o próprio nome diz, é multimissão. O que isso significa? Que eu posso usar, por exemplo, para um imageamento óptico, que é o caso do Amazônia 1, eu tenho uma câmera a bordo. Eu posso usar para aplicações científicas, eu posso usar para imageamento radar, tipo aquele SAR, né? Synthetic Aperture Radar. E uma das coisas que a gente buscou ao extremo nesse projeto era fazer um projeto simples e robusto. O porquê? Porque é o seguinte, é uma coisa bem interessante, né? Do seguinte aspecto. Uma vez o satélite colocado em órbita, não tem mais como forma de consertá-lo. Ou a solução já foi implementada lá, ou o máximo que a gente consegue fazer, aí entra na área de vocês, que é fazer alteração de software, verificar qual o problema que aconteceu a bordo e procurar uma maneira, usando aqueles equipamentos que já estão lá no satélite, como que eu poderia modificar o software para que ele continue ainda operando e funcionando, porque a gente não consegue trocar equipamento. Esse é um dos grandes desafios. Eu creio que talvez aqui, se não todos, mas uma grande maioria, deve ter visto aquele filme Apolo 13. Estão lembrados daquele? Que o Apolo 13, o que aconteceu? Deu uma explosão, aconteceu um problema, e o pessoal da NASA fechou os engenheiros dentro de uma sala e falou o seguinte: o que os astronautas têm são isso aqui. E vocês vão ter que arrumar uma solução para que lá em órbita eles consigam reproduzir e voltar com vida à Terra. Felizmente, conseguiram fazer isso. Então, aqui no caso de um satélite, embora não tenha pessoas a bordo, a questão de alteração de software é algo similar àquilo que aconteceu na Apollo 13. E o programa PMM também, né, no qual o Amazônia 1 está sendo baseado, ele é um programa que a gente chama que é livre de falhas simples, de ponto de falhas simples, né, que na área aqui de satélite, eu creio que na área de vocês também, é muito comum utilizar muitos termos em inglês. Às vezes a gente nem tem termos em português para determinadas coisas, mas SPF é Single Point Failure. Então, o que isso significa? Que uma única falha não pode matar a minha missão e matar o meu satélite. Eu tenho que ter
contramedidas para, de alguma forma, suportar uma falha em qualquer um daqueles equipamentos. A gente também utilizou a seguinte estratégia nesse desenvolvimento da PMM do Amazônia 1. Se nós fôssemos adquirir equipamentos no exterior, teriam que ser equipamentos com vasta herança em voo. Ou nós iríamos desenvolver a tecnologia nacional. Então, a gente tinha duas alternativas. Ou eu desenvolvo aqui no Brasil, para dar, como é que se diz, cadência e ganhos de autonomia, e, entre aspas, em alguns casos, até soberania, né, para o país, ou nós adquiríamos equipamentos com vasta herança em voo. Outra coisa também que foi bastante interessante, um grande desafio para nós aqui, foi fazer com que tanto a plataforma multimissão, que é a base do Amazônia 1, quanto o Amazônia 1, eles foram desenvolvidos para serem capazes de serem lançados por praticamente todos os lançadores hoje disponíveis no mundo, tá? Comerciais. Então, com isso, o que acontece? A gente tem que analisar todos os aspectos, desde como é que se diz, das acelerações, cargas de forças, acelerações, e até mesmo o ponto da órbita que o satélite vai ser deixado. E uma curiosidade é o seguinte: o Amazônia 1 foi lançado pelo PSLV, da Índia, né, que é um lançador bastante famoso. Mas, durante o nosso desenvolvimento, ele não era um dos nossos candidatos. A gente tinha um envelope lá, eu vou mostrar alguns aqui, mas nós fizemos o projeto de tal forma que seria possível lançar com qualquer lançador. E aí eu abro uma pontuação agora, é o seguinte: e como é que a gente fazia essas análises? Simulações computacionais violentas, usando o Nastran, usando as cargas e as forças, para verificar se o projeto estava robusto suficiente. E depois disso, depois com uma certa segurança, já que não teria problema, aí a gente construiu um modelo representativo. Eu vou mostrar umas fotos aí, colocamos lá no LIT, no Laboratório de Integração e Teste, e fizemos os testes. Mas, então, tem uma fase anterior aí, que existe bastante modelagem e computação. E uma coisa bastante interessante também é o seguinte: dependendo do ponto de onde que o lançador vai sair, existem umas condições ambientais bastante particulares. Por exemplo, lançando da Índia, a decolagem nossa foi 10h24 da manhã, do horário local da Índia, para que ele cruzasse o Equador 10h30 da manhã, descendo, né, que é um lançamento para o sul. Ou seja, era um lançamento diurno. Se nós fôssemos lançados pelo Vega, que é um lançador também que era candidato, e a base de lançamento dele é em Kourou, aqui na Guiana Francesa, o lançamento seria um lançamento noturno. Então, possivelmente, a gente ia sair por volta de 10 e 20, entre 10h28 e 10h31, por aí, da noite, lançando para o norte. E todo esse cenário ele tem que ser verificado e avaliado por análise, algumas delas analíticas, mas eu diria que a maior parte de todas elas são simulações computacionais que são feitas para verificar a condição de iluminação e tomadas de decisão que precisa ser feita. Bom, e para terminar aqui, como eu já tinha dito, né, nós fizemos bastante desenvolvimento aqui na indústria nacional de estrutura, painel solar, subsistema de propulsão, mecanismo, né? Então teve bastante participação da indústria nacional.
E só para dar uma ideia do que é essa plataforma multimissão, talvez não seja possível ler, ou seguramente não vai dar para ler, mas eu vou falar rapidamente. Então, o que tem dentro daquela base que vai servir para novos satélites? O mouse aqui, eu acho que vocês conseguem ver, né? Então, esse aqui é o tanque de combustível. Eu tenho 4 rodas aqui, que a gente chama roda de reação, que é para fazer o controle do apontamento do satélite. Tenho 4 baterias. Os computadores de bordo estão aqui, né? São 3 unidades eletrônicas. Esse aqui é o controlador do painel solar. A gente tem uma unidade do GPS. Essa unidade aqui é a que controla a energia no satélite, é como se fosse uma usina de força. Esses 2 equipamentos aqui são o que a gente chama de transponder, que é o que vai fazer a comunicação com a Terra, do satélite com a Terra e vice-versa. E esse último aqui, o laranjinha, né? Opa, meu mouse sumiu. Esse laranjinha são os girômetros, né? E, além disso, do lado externo, a gente tem o sensor de estrelas também e os magnetômetros aqui que nos ajudam na orientação do satélite. Então, com esse conjunto aqui, a gente consegue fornecer a base para uma infinidade de missões, né? Uma infinidade, exagero, mas uma diversidade muito grande de missões. A gente pode operar em órbitas equatoriais, baixa inclinação, polar, podemos apontar para a Terra, né, que a gente chama de apontamento nadir, ou podemos fazer apontamento inercial para observar uma galáxia ou alguma coisa desse tipo. Então, tudo isso aqui, todas essas características, elas foram pensadas e projetadas para que essa plataforma pudesse atender. Aí, só para dar uma ideia do caminhão ali para vocês, então, essa parte aqui, amarela, de uma altura para baixo aqui, é o que nós chamamos de base, que é a plataforma multimissão. Mas isso aqui não é o satélite. O satélite ele é formado pela plataforma, mais a carga útil, que aí vai depender do que a gente vai querer fazer, né? E nós temos aqui esse volume que poderia ser colocado a carga útil. Ou uma imagem do sensor de estrelas aqui, ó. Ele apareceu. Aí, só que qual que é a capacidade desse caminhão? O quanto que ele pode transportar, né? Então, ele pode transportar uma carga de 280 quilos somente para a parte de carga útil. O volume, obviamente, vai depender de qual lançador que eu vou utilizar. E podemos fornecer uma energia média de 225 watts e 900 watts de pico, né? Somente para a carga útil. E podemos apontar para a Terra, podemos fazer apontamento inercial, e as órbitas podem ser quase equatorial, polar, e um detalhe, ela foi desenhada, né, e projetada para voar de 600 km a 1.200 km. E aí entram umas coisas bem interessantes aqui. 600 quilômetros, por que a gente não abaixou mais? Porque quando a gente abaixa a altura da órbita, a gente começa a ter, como é que se diz? A densidade atmosférica ela é exponencial. Ou seja, ela tem uma variação muito grande para pequenas alturas. E quanto mais baixo, mais denso é o ar, tem mais moléculas. Essas moléculas freiam o satélite. Se freia um satélite, eu tenho que usar os motores. Se eu uso o motor, eu gasto combustível. E o nosso volume daquele tanque de combustível é 45 quilos de combustível, de hidrogênio. E eu tenho uma vida útil que eu tenho que garantir de pelo menos 4 anos. 4 anos em operação depois que lance e funciona. Então, nesse caso, aí eu volto a pontuar de novo. Temos que fazer várias simulações, análise de missão, para verificar em que período do ciclo solar que a gente está, né? Porque a densidade atmosférica ela depende muito da atividade solar e, normalmente,
a atividade solar tem um ciclo de 11 anos e a gente tem que fazer simulações para prever o quanto de combustível que vai ser necessário, né? Então, aí entra de novo a parte computacional para verificar se o combustível vai dar ou não. Então, obviamente, que todo projeto precisa de margens, a gente estipulou que a menor altura para voar a PMM, para garantir todos aqueles parâmetros, deveria ser 600 km. Mas não significa que ela não possa voar a menos, pode voar bem mais baixo, mas aí a gente precisa avaliar a questão do combustível em relação ao ciclo solar que a gente está. E 1.200 quilômetros, né? O porquê que paramos em 1.200 quilômetros? 1.200 quilômetros é justamente porque entra um outro fator no projeto de satélite, que é a radiação espacial. Quanto mais alto a gente vai subir na altura, nós estamos ficando menos protegidos aqui na Terra. Porque a gente tem, entre aspas, uma proteção do campo magnético terrestre que faz com que as partículas que vêm das galáxias, essas prótons e elétrons, eles sejam meio que repelidos por essa blindagem. Mas quando eu estou saindo fora eu estou subindo a altura, eu vou perdendo essa proteção. Então, a gente tem que calcular também a resistência dos componentes. Se os componentes vão resistir àquela dose de radiação e até mesmo o nível de energia que as partículas podem ocorrer naquela órbita que eu vou trabalhar. E isso tudo é cálculo estatístico, é simulação computacional que a gente verifica se os nossos requisitos vão ser cumpridos ou não. Bom, aí voltando aqui a falar um pouquinho dos lançadores, eu diria que praticamente todos aqui que a gente usou lá no início, ou eles já fizeram phase-out ou não estão mais operacional, mas a gente projetou a plataforma, né, para que pudesse ser lançado por todos esses satélites aqui. Atualmente, o único que eu creio que está operacional é o Vega, né? O Taurus ele mudou de nome para Minotauro. O Eurocott, eu não creio que ele não foi como é que diz, decomissionado ainda, mas a operação dele é bem baixa. O Delta 2 já foi decomissionado e esse Dnieper aqui é um lançador ucraniano e que utilizava componentes russos, então não precisa nem dar muita explicação que esse lançador também já não existe mais. E não é que não existe, não está mais operacional, né? Vamos colocar dessa forma. Mas esse envelope dinâmico aqui é tão grande que permitiu, por exemplo, que a gente lançasse o Amazônia com o PSLV sem nenhum problema. Esse é o PSLV, né, que lançou o Amazônia 1. O porquê? Porque o nível de exigência que ele coloca no satélite está dentro desse envelope aqui definido por esses lançadores candidatos, né? Então, o porquê que a gente tem que se preocupar com os lançadores é justamente aquilo que eu disse, que se a gente a primeira coisa que nós temos que garantir é que o satélite chegue inteiro na órbita. Ele não pode quebrar durante o lançamento. E só para dar uma ideia, é comum a gente termos acelerações de 10 vezes a gravidade terrestre, 10 vezes que a gente chama nesses lançamentos. Aí aqui está uma ilustração artística aí, né, do Amazônia 1, mas nós vamos ter fotos aqui. Ele foi lançado em 28 de fevereiro de 2021, então já estamos há 1 ano e 3 meses em órbita. A plataforma multimissão é esse pedaço aqui para baixo, e a parte de cima é a parte de carga útil. Aqui a gente tem uma câmera chamada de WFI, Wide Field Imaging, e aqui a antena de transmissão. Tá? Eu vou mostrar algumas imagens aí que ele já está fornecendo. E a órbita é aquilo que eu disse, é uma órbita polar.
no seguinte aspecto: ela sempre é 98 graus de inclinação, ela passa cruzando o Equador do norte para o sul exatamente às 10h30 da manhã. Esse é um fator que também exige aí muitos cálculos e muitas análises para você calcular exatamente a altura da órbita e a inclinação e a excentricidade que você tem que deixar o satélite, para que ele cruze sempre no mesmo horário local. O que significa? Não importa o lugar do mundo que eu estou cruzando. Do norte para o sul, no Equador vai ser em torno de 10h30 da manhã e com alguma variação que a gente controla. Aí uma pergunta, mas para que o requisito 10h30? Essa é uma câmera óptica. Uma câmera óptica depende da iluminação do Sol. Então, se a gente não controla a órbita exatamente numa faixa bem estreita, nós podemos ter combinações de iluminação diferentes. E aí fica difícil fazer comparação das imagens. Então, com essa estratégia de manter a órbita em torno de 10h30, cruzando do norte para o sul do Equador, a gente garante uma uniformidade das condições de iluminação. Aqui há uns dados que eu não vou entrar em detalhes, né? Mas para que a gente consiga todos esses dados de órbita que eu falei, a gente tem que botar a 7.131 quilômetros a partir do centro da Terra, uma inclinação de 98 graus, uma pequena excentricidade, e ele passa às 10h30 da manhã. Então, agora vamos para o Amazônia 1. O Amazônia 1, eu já falei, né, que ele usa a plataforma multimissão, que é aquela base, é composto por um módulo de carga útil. A massa no lançamento foi de 638 quilos, né, já considerando os 45 quilos de combustível. É um sistema totalmente brasileiro, no seguinte aspecto: todo o projeto é nosso, o desenvolvimento é nosso, a integração e teste e a operação foi feito tudo pela gente, né? Não é no sentido de que a gente fabricou cada componente lá dentro do satélite. Isso não existe. Praticamente nenhum país do mundo faz isso 100%. Seja por questões de tecnologia, seja por questões comerciais, é mais barato comprar de outro. Então, mas é totalmente brasileiro nessa questão de que nós fizemos o desenho completo, integramos, testamos, lançamos e estamos operando. Caminhos percorridos, né? Como é que a gente garantiu que estava pronto para lançar? Esse era o nosso... o INPE, né, já tinha trabalhado em diversos satélites, como eu mesmo disse, né, os satélites em parceria com a China, os satélites SCDs da coleta de dados. Os SCDs eram satélites menores e de muito menor complexidade. Já o CIBERS, ele foi feito em parceria, uma parceria onde algumas partes, alguns subsistemas eram feitos no Brasil e outras na China, e se fazia o projeto em conjunto. E aqui foi a primeira vez que nós fizemos totalmente brasileiro. Aí a primeira coisa, a qualificação estrutural. Isso é dentro do LIT. Então, a gente vê um modelo estrutural representativo. Depois daquelas análises que eu comentei, a gente coloca em cima do shaker, né, que é um vibrador aí, e vamos garantir que o satélite tem condições de ser lançado por aqueles lançadores. Aí, o outro ponto de qualificação, qual que é? É a parte térmica, né? Como eu falei, a maioria das órbitas a gente tem uma parte iluminada, que a gente passa na parte que está voltada para o Sol, e tem uma parte que está atrás da Terra. Então, a gente tem uma parte que chamamos noite e uma parte que chamamos dia. E isso depende muito da altura da órbita. No caso do Amazônia, a gente tem mais ou menos uns entre 65 e 67 minutos de parte iluminada.
e uns 33, 35, 33 minutos de média de noite. Quando eu estou na parte iluminada, a temperatura na superfície do satélite é em torno próximo de 100 graus centígrados. Quando eu estou na parte escura, a temperatura na superfície externa, não dentro, porque dentro do satélite é controlado, né? É em torno de menos 100. Aí entra aquilo que eu disse, uma variação de mais ou menos 200 graus em 100 minutos. E isso tudo tem que ser verificado através de modelos térmicos e depois chega-se a construir um modelo termicamente representativo, que é isso que a gente está vendo aí. Mas depois, com um ganho de experiência, né, que a gente vai ganhando ao longo do tempo, essa fase aqui de modelo pode ser feita totalmente via computacional. Tá? Ou seja, a gente poderia, depois que conhecer muito bem o sistema, poderia se utilizar simulações computacional para fazer a validação térmica do modelo. Né? E só para dar uma ideia do que é esse teste térmico, é um teste que dura, que varia um pouco de missão a missão, mas na média em torno de 20 dias, 24/7, ininterruptos, e fazendo aquelas mesmas variações de temperatura, menos 100, mais 100, todos os ciclos. Ou seja, é um teste extremamente cansativo, caro, né? e trabalhoso, e que pode, depois que se ganhar experiência, pode sim, a gente já conhece, eu não digo que nós já vamos fazer isso, né? Mas pode ser feito usando simulações computacionais. Aqui é um outro modelo que a gente fez, né? Então, por isso que eu coloquei que realmente é o caminho percorrido, porque é um caminho muito grande. Aqui, nessa imagem aqui, a gente está vendo já o satélite com todos os equipamentos, ou alguns já são equipamentos de voo, ou equipamentos que são praticamente idênticos ao de voo, e a gente tem que avaliar a tal interferência eletromagnética. Porque imagina o seguinte, dentro desse satélite aí, que é um cubo de 1 metro por 2,5 de altura, né, de aresta, 1 metro por 2,5, só para dar uma ideia para vocês, sabe quantos metros de fio a gente tem dentro desse satélite? Nós temos em torno de 6.000 metros de fios. E conexões elétricas, em torno de 14.000 conexões elétricas. Então, a gente tem que verificar que todo esse emaranhado de sinais não interfere entre um equipamento e o outro. E o pior, que não interfira no lançador. Porque o lançador tem uma preocupação enorme de que o satélite não interfira nos computadores dele durante o voo, para que não cause um acidente. Então, esse é um outro teste que a gente fez. Aí eu já havia adiantado aqui, né? Esse é o teste, o que a gente chama teste de sistema. Tá? A gente está vendo o satélite aberto aqui com todas as conexões. E nessa foto aqui não aparece, mas vocês, só para dar uma ideia, o satélite, quando ele é testado nessa fase, a gente tem que testar todo o funcionamento dele em condições normais em órbita e também nas condições de falha. Você recorda daquelas condições de falha? A gente tem que injetar falha aqui e ver as reações que o satélite toma e e como que ele age. Em resumo, o Amazônia 1 ele tem uma massa, né, que foi colocada em órbita em torno de 638 quilos, e computadores, equipamento de teste, todo o aparato para se testar esse satélite chegou próximo de 20 toneladas de equipamento que a gente levou no avião para a Índia. Então, a quantidade de softwares,
de ambiente de simulação para o satélite, é como se ele estivesse voando a 7,5 km por segundo, passando por ciclos de 100 minutos, dia, noite, quente, frio, fazendo imageamento, transmitindo. Para ele, é exatamente como se ele estivesse em órbita. E tudo isso tem que ser feito, a maior parte, por simulação computacional. É muito difícil fazer qualquer coisa por hardware nesse nível. Tá certo? Aí, ó, um outro teste interessante aqui. Olha o satélite de 600 e poucos quilos sendo rodado. Porque no meio daquelas conexões elétricas, a gente tem que garantir que o sinal que está saindo do girômetro está chegando corretamente no computador de bordo, vai tomar a decisão. Então, e como a gente tem 14 mil conexões elétricas, 6 quilômetros de fio, digamos, tudo é feito para não dar errado, mas existe a chance. Então, a gente gira o satélite para verificar se o final de giro, o giro que está sendo dado, é o giro que o computador de bordo deveria receber. Tá? Então, a gente fez esse teste. Esse aqui é um outro teste bastante interessante. A gente tem sensor solar nos 4 vértices, nos 8, né? Nos 8 vértices do satélite. Aqui não dá para ver, mas é onde iria o painel solar. Então, a gente mudava a iluminação para ver se o computador verificava que o sol estava naquela direção e girava o painel para o menor ângulo para gerar energia. Esses são os testes que a gente chama de polaridade. Aqui é um filmezinho. Eu estou usando o fone, então eu acho que vocês não vão ouvir, mas é o satélite já modelo de voo, e ele vai receber um comando como se tivesse separado do lançador, e 37 segundos depois da separação, que ele tem que ter um tempo para se afastar do lançador, ele envia o comando para abrir os painéis. Então, esse é um teste que foi feito aqui em solo, e eu vou mostrar uma imagem do PSLV mostrando o computador de bordo fazendo isso em órbita também. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Ou seja, esse é o teste na Terra e depois a prova em órbita. Tá? O tempo de abertura aqui em solo foi mais ou menos 6 segundos, e o tempo em órbita foi 4 segundos para abrir o painel. Campanha de lançamento. Então, vamos agora. Então, qual que foi a ideia aqui? Eu passei rapidamente por todo o desenvolvimento, mostrando o projeto, como que eu garanto que ele chega íntegro em órbita, como que ele suporta as variações de temperatura, as interferências eletromagnéticas, radiações, teste de abertura de painel, e agora a gente chegou no ponto para lançar. Aqui já é na base de Sriharikota, na Índia. A gente levou o satélite para lá em 2 containers e remontamos aqui, e já estávamos fazendo os testes finais. Aqui ele já está coberto com essa manta dourada, que a gente chama de MLI, Multilayer Insulation. São várias camadas que são projetadas para garantir um ambiente controlado de temperatura dentro do satélite. Aqui, colocando dentro de um container, aqui, essa parte aqui embaixo é uma parte do lançador, isso aqui já não faz parte do satélite. O satélite é essa parte daqui para cima. Então, o lançador chega na órbita, dá um comando, ele abre uma espécie de uma cinta e libera o satélite. E aí, 37 segundos, 36, 37 segundos, acabou de soltar, imediatamente o computador de bordo começa a rodar
o que nós chamamos de sequência inicial. São várias coisas, ligando o equipamento, e aí 37 segundos depois ele abre o painel. Aqui já carregados, foi quando carregou os tanques, né? A gente pode ver, olha os dispositivos de segurança aqui, porque a hidrazina é um produto químico altamente tóxico, né? E também pode ocorrer explosões. Então, tem medidas de segurança extremas aqui quando está se carregando os tanques. Aqui a gente já está vendo, ó, é uma das últimas vistas que a gente teve do Amazônia. Ele já está dentro da coifa do PSLV, né? Essa parte daqui para baixo é o lançador. Essas partes aqui são pequenos satélites que foram lançados juntos. O Amazônia era a carga principal. E um detalhe interessante, por que tem essa proteção? Justamente por causa daquelas condições atmosféricas. Até mais ou menos 120 quilômetros de altura, se não tiver essa proteção, o satélite praticamente é queimado com um atrito com o ar. Por isso que, quando chove, o satélite sobe inteiro. Mas vocês já devem ter visto que quando reentra algum objeto que foi lançado em órbita, a maioria deles incineram. Por quê? Porque eles não têm a proteção. Então, quando chegar a mais ou menos 120 quilômetros, o veículo lançador, no caso aqui o PSLV, vai dar um comando e ele vai abrir essa coifa e deixar o satélite exposto. E o porquê que ele faz isso? Para livrar preso, que ele não precisa levar essa massa até na órbita de 700 quilômetros. E aqui à direita tem o Amazônia 1 já prontinho para ser lançado. Campanha de lançamento. Então, vamos lá. Tem um filmezinho aqui bastante interessante. É uma pena, esse foi cortesia da ISO, que nos forneceu. Se quiserem depois, o DJ, eu posso passar os vídeos para vocês, para o pessoal ouvir o som e os áudios aí. Eu acho bem interessante, né? Para mim é assim, uma coisa muito interessante. Mas vamos lá. Então, é uma câmera lenta aqui do lançamento. Opa! E depois eu passo o link aí para vocês. Deve estar com uns 1000 frames por segundo ou mais. Tá? Bandeirinha. Ele sobe, isso passou ao vivo, né? Muito rápido. Eu estou com a bandeira muito. Eu vou falar, nessa hora aí, eu acho que meu batimento foi a uns 120 parado. Aí, agora ele vai abrir aquela coisa. Quando ele abrir, ele já está em torno de 115. Aí, ó. Quer ver? Ele vai abrir a coifa agora, que é aquela proteção. É uma câmera a bordo. Olha aquele abrindo. Olha a Terra, a curvatura da Terra. Então, para quem acha que a Terra é plana, a gente tem prova aqui. O pessoal vai falar que de cima ela é redonda, ela ainda é plana, né? Bom, mas tem mais um filme aqui. Esse é o filme da separação agora. É uma câmera que está no PSLV e vai fazer exatamente aquilo que eu disse, né? Ele vai soltar o satélite e o computador de bordo do satélite vai começar a desencadear a fila de operações da sequência inicial e em 37 segundos ele abre o painel. Opa! Acho que agora. Agora foi. Nessa hora, o computador já está rodando a full power. Olha aí. Mas aquele MLI já saiu essa hora? Não. Esse MLI ele fica junto com o satélite a vida toda. Ah, fica junto. Ah, entendi. Fica junto. Mas olha aí o interessante, cara. Olha o painel.
abrindo exatamente como a gente planejou. Bom, aí primeiro as imagens. Essa aqui é uma imagem da região ali de Ilha Grande, né? Não, Ilha Bela, desculpa. Ilha São Bela, Paulo, Ilha Bela. E um detalhe interessante é que nessa imagem aqui, ela foi feita para testar a câmera, que não tem ajuste nenhum, tá? Foi feita 2 dias depois do lançamento, e já olha a qualidade que a gente já obteve. A câmera foi ligada para ver se estava inteira, entendeu? E a gente está conseguindo realmente imagens muito legais aqui. Essa é da represa de Sobradinho, tá? Essa aqui já é uma imagem da região de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, né? A gente consegue ver os talhões de agricultura, de visão de canteiros, irrigação. Olha aí. Essa aqui é do canal do Bósforo, na Turquia, isso é Istambul. A gente fez essa imagem para checar os gravadores de bordo, porque a gente tem capacidade de fazer imagem de qualquer parte do globo. Eu não sei se dá para ver se dá para ver online, mas vocês estão vendo umas manchinhas brancas aqui? Isso são barcos dentro da água e, inclusive, com rastros, cara. A gente vê pontes aqui. E um detalhe, essa câmera, ela não foi feita assim para ter alta resolução. O objetivo dela é ter uma área muito grande. Ela consegue imaginar 830 quilômetros numa única passada. Ela consegue imaginar 2 milhões de quilômetros quadrados em aproximadamente entre 6 e 7 minutos. Tá? Mas, no entanto, o conjunto, o sistema como um todo, o conjunto câmera, plataforma e satélite está fornecendo assim, um resultado impressionante, que nós estamos vendo objetos tipicamente aí de tamanhos 15 e 20 metros. Entendeu? Esse é o resultado que a gente está vendo. Bom, eu já estou indo para o final, e aí espero não ter cansado o povo aí com tanta história aqui, mas... Então, o que a gente pode colocar assim? O programa espacial ele traz inúmeros benefícios para a sociedade, seja do ponto de vista tecnológico, de conhecimento. A gente tem todo tipo de conhecimento, temos engenharia mecânica, engenharia elétrica, eletrônica, componente, física, computação, planejamento, custo. Tudo isso é necessário para que se tenha um projeto desenvolvido com sucesso e bem encaminhado. Além disso, o Brasil tem dimensões continentais. Não dá para imaginar o Brasil com avião ou com drone. Não dá para soltar drone para imaginar desmatamento na Amazônia ou até mesmo verificar grandes derramamentos de óleo no mar, coisas desse tipo, que são feitos facilmente com satélite, né? E, por outro lado, então, o programa espacial, né, na minha opinião, e na maioria das pessoas de engenharia, a gente não pode prescindir de um programa espacial atuante e forte. O INPE também a gente pode dizer que no Brasil é uma instituição única. Veja bem, a gente partiu do projeto, idealizamos a missão, testamos, integramos, lançamos, estamos operando e temos capacidades na parte de processamento de imagem, de computação, de controle. Eu não estou falando só da parte satélite, não, estou falando de um sistema todo. Ou seja, o INPE hoje ele desempenha um papel mais ou menos de NASA e NOAA, fazendo um comparamento dos Estados Unidos, porque ele trabalha na parte de pesquisa e desenvolvimento e na parte de uso também. E, além do foco em desenvolvimento tecnológico, a gente sempre trabalhou em parceria com a indústria, né? Como eu disse, é muito importante que a gente faça desenvolvimento nacional, que a gente tenha autonomia para os nossos desenvolvimentos aqui. E falando especificamente dessa plataforma que nós construímos e validamos em órbita, ela é
assim, um resultado de cooperação de diversas instituições, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do INPE, AIB, com grande participação da indústria. A parte de conhecimento eu já havia colocado, né? Tem área de conhecimento, assim, uma área de atividade que demanda conhecimentos assim, de uma variedade enorme. Consolidou, né, a nossa capacidade de desenvolver satélites dessas complexidades, né? Os resultados estão aí, a gente está cumprindo com todos os requisitos, excedendo a maioria deles, do que for especificado. Dominamos o ciclo completo de desenvolvimento, envolvendo controle, operação, processamento, distribuição. E os resultados em órbita apresentam um excelente desempenho em todas as funcionalidades. E os resultados, né, que a gente obteve seguramente nos coloca mais confortáveis para encarar novos desafios e produtos e missões mais complexas. Essa é, como é que se diz, o resumo depois dessa longa jornada que a gente teve, que teve participação de centenas de pessoas. Não é trabalho de Ademilson, não é trabalho de um, de dois ou de três. Foram centenas de pessoas que contribuíram para isso e, né, na minha opinião, é um grande ganho para o INPE e para o Brasil. Era isso. Obrigado. Obrigado, Adilson. Pessoal, sessão aberta para perguntas. Vocês podem já levantar a mão e falando direto. Já temos aí o Daniel. Daniel, vai em frente. Boa tarde, Denilson. Obrigado pela apresentação. Acho que já lhe vi nos corredores ali do LIT, né? Não conhecia todos os detalhes, foi bem bacana conhecer. Aí eu tenho algumas dúvidas, né? Mas são mais curiosidades do que dúvidas até. Por exemplo, a PMM ela foi feita para um certo range, né? Não me lembro agora acho que 600 quilômetros a 1.800, né? Uma coisa assim. 1.200. 1.200. Com essa mesma estrutura, por exemplo, se eu melhorar o controle de radiação, né? Com essa mesma estrutura, eu poderia colocar, por exemplo, essa plataforma numa órbita geoestacionária? Eu diria o seguinte, Daniel, existe... A resposta é sim, mas aí eu vou ter que dar detalhes. Existe uma diferença assim, de projeto muito grande entre um satélite tipo a plataforma multimissão e um projeto geoestacionário. Ele começa no seguinte aspecto. Aqui dentro, do ponto de vista de tomada de decisão, a plataforma é mais complexa do que um satélite geo. Porque, como o próprio nome diz, um satélite geoestacionário ele está sempre em cima do ponto do país que está controlando. Era como se eu tivesse uma antena o tempo todo comunicando com ele. Então, eu posso reduzir o automatismo a bordo. Já um projeto de satélite de órbita baixa, no caso que a gente chama nessas órbitas de 1.000 e pouco, aí tudo é órbita baixa, nesse linguajar de satélite. Então, por exemplo, depois que eu perco o contato no Chile, porque a antena de Cuiabá, né, ela foi colocada, não sei se vocês sabem, o que nós chamamos de Centro Geodésico da América do Sul. Ou seja, ela foi colocada para pegar assim, o máximo que puder. E ela tem passagens a leste, que é no Oceano Atlântico, e tem passagens a oeste, que é no Pacífico. Depois que eu tive o último contato na passagem oeste, Pacífico, se eu não tiver uma outra antena em algum lugar do mundo ou nos polos, a gente pode ficar em torno de 10 horas sem contato com o Amazônia 1. Nessas 10 horas, qualquer coisa que acontecer, ele tem que se virar sozinho. Aí entra aquelas tomadas de decisão, aquelas estratégias que eu falei, que já tem que estar lá pronto, porque por 10 horas você não vai ter contato com ele.
tá certo? Então, nesse aspecto, ele se torna mais complexo de um geoestacionário que eu tenho um controle olhando ele o tempo todo. Mas, por outro lado, para você, um satélite geoestacionário, normalmente, ele é projetado para durar 15 anos ou mais. Então, ele foi trabalhado com uma outra mentalidade, outro objetivo. E eu diria o seguinte, o Amazônia, a PMM, a Amazônia 1, nos deu um grande degrau para se caminhar nessa linha, mas não é uma simples reescalonamento. É mudança de pensamento, é mudança de paradigma, são missões completamente diferentes. Mas, claro, a experiência que nós adquirimos seguramente ajudaria no desenvolvimento de um gel. É muito mais do que se não tivesse feito nada. Mas são satélites com características diferentes. Vamos colocar dessa forma. Obrigado. Uma outra questão, né? Por exemplo, a gente vê hoje uma explosão aí de desenvolvimentos de nanosatélites, né? Cada vez mais fala nisso, a área indo para cada vez mais até na área comercial, né? Explorando muito. Mas aí o LIT está com expansão lá para satélites maiores, né? Tem a parte lá do LIT que está sendo construída, que já foi construída, mas agora faltam os equipamentos serem colocados, para satélites maiores. Qual é a sua visão, né, do INPE, se ele vai para essa outra área de satélites maiores, ou ele vai apostar nas duas, né? Se ele vai para satélites maiores, ele vai também para microsatélites, né? Tá. Bom, Daniel, primeiro é o seguinte, né? O INPE tem um planejamento estratégico que eu participei, né? Dei opiniões, mas aí eu prefiro não opinar na forma como o INPE vai caminhar. Mas eu acho que é interessante eu te dar uma resposta do ponto de vista técnico, da área de análise de missão, que é o que eu trabalhei, que eu entendo. É o seguinte, tamanho de satélite, para mim, ele é definido por aquilo que ele tem que fazer. Existem, com o avanço da eletrônica, da tecnologia, que teve um avanço enorme nos últimos anos. Isso é inegável. Não dá para dizer que isso não é realidade. É a realidade. Teve um avanço enorme na parte de microeletrônica, de utilização de componentes mais baratos em órbita e coisas pequenas. Então, a opinião que eu daria é o seguinte, existe aplicação para tudo. Depende de qual objetivo que eu quero atender. E é bastante interessante, porque essa semana mesmo, acho que na segunda, um dia desse, eu conversei com o usuário para verificar justamente as necessidades que eles precisariam, né? Um usuário de dados de satélite. Ele disse o seguinte, olha, para mim, o que é extremamente interessante numa imagem é a qualidade radiométrica, porque eu gostaria de olhar para uma imagem e verificar se tem crescimento de alga, qual que é a infestação, qualidade da água e coisas desse tipo. Para mim, não me interessa muito a resolução espacial. Então, o que acontece? O que a gente sabe é que satélites pequenos, eles conseguem trabalhar muito bem com resolução espacial baixa, mas com a qualidade radiométrica não. Então, vai depender do uso. Se o usuário precisar simplesmente enxergar algo e não precisar extrair informação daquela imagem, seguramente um satélite pequeno vai atendê-lo. Agora, se ele tiver que extrair alguma informação de aspecto radiométrico de uma imagem, seguramente, ou a chance dele precisar de um satélite maior é bem grande. Obrigado. Eu prometo que é a última. Outra coisa que, assim, mais visão por estar dentro do INPE, né? Eu não escuto muito as discussões, por exemplo, de
pensar maior no sentido de sondas, né? Enviar sondas para o espaço profundo, análise, que eu acho que esse ponto que você toca, né? Da direção do INPE, né? Como eu não sou dessa área, eu acharia interessante a gente estar propondo outras missões mais complexas, né? Acho que seria um ganho de conhecimento para o INPE gigantesco, né? Eu não sei se com a nossa capacidade, por exemplo, hoje a gente poderia fazer uma sonda, por exemplo, para ir para o espaço profundo. Hoje é possível? A gente tem tecnologia para isso? Eu diria que hoje não. Hoje não. Pelo menos do que eu conheço, né? É claro que eu não sou detentor de 100% aqui, longe disso, mas aí, o Daniel, realmente, sem dúvida, essa área que você está falando de espaço profundo, de sondas, são coisas extremamente interessantes e tem muito o que se aprender. Mas existe um fator, tá, que eu acho que pega bastante. Esse tipo de missão, esse tipo de aplicação, desculpa, ela custa muito, é muito caro. E a gente barra nos problemas típicos nossos, que é falta de financiamento, coisas desse tipo. Então, essa coisa de, talvez não esteja pensando muito nessa área, eu não estou dizendo que não deveria se pensar e nem sei se estão pensando. Eu, pessoalmente, não estou trabalhando. Mas o aspecto financeiro ele pega bastante. Eu acho que se nós tivéssemos mais financiamento, coisa desse tipo, seguramente alguém já estaria pensando nessa linha. Muito obrigado, Elias. Parabéns pela apresentação. Não por isso. Espero que tenham gostado aí. Nilson, Vijay aqui, tira também, como diz Daniel, curiosidades, porque perguntar mesmo fica difícil para mim. A área é totalmente abstrata. Você falou que você podia ter escolhido o Vega, né, o lançador. Né? Sim. O que não ficou claro para mim, a escolha pelo PSLV é por causa do lançamento de manhã ou não tem nada a ver? Ou outra decisão que você escolheu? Não. Aí é o seguinte, boa pergunta, né? É uma curiosidade, mas é interessante. É que, para mim, como eu trabalhei esse tempo todo, ele passa despercebido, mas acho que para vocês é interessante. É o seguinte, o Vijay, a gente, eu vou falar assim, nós sofremos bastante para poder dizer que nós lançaríamos com toda aquela família de lançadores, porque isso traz aqueles requisitos de teste que eu mostrei aqui para vocês. Sim. Mas qual que era o objetivo de ter feito aquilo, né? Aí alguém poderia perguntar, puxa vida, então vocês são masoquistas, gostam de sofrer? Não, é que é o seguinte, como a gente não tem, né, pelo menos no momento, um lançador brasileiro capaz de botar uma carga dessa em órbita, a gente trabalhou com uma família de lançadores justamente para não ficar preso em um, para que tivéssemos diversas alternativas. E o porquê que a gente acabou lançando com o PFLV? Nós poderíamos ser lançados por qualquer um daqueles lançadores, mas nós acabamos indo para a Índia porque o PFLV foi o lançador que cumpriu todos os requisitos e ofereceu o menor preço. Certo. Simples assim. Então, cumpriu o requisito e forneceu o menor preço. Tá certo. Prático, bem prático. Outra dúvida sobre painel solar. Painel solar, uma vez abriu, ele fica fechando, abrindo, dependendo da cidade, ou ele sempre está aberto? Não. Ele abre e trava naquela posição aberta. O que ele faz é girar em torno daquele eixo, justamente para procurar o melhor ângulo com o sol. Por isso que a gente fez aquele teste, né? Eu coloquei ali para vocês que a gente iluminava os cantos do satélite e via se o computador pegava a informação e girava o painel. Isso é para apontar o sol, né? Ele abre, trava e aí o único movimento que ele faz é de rotação para tentar buscar o melhor ângulo de apontamento do sol. Entendi. Uma outra pergunta, você falou de radiação solar, tem que ser levada em consideração.
quanto mais longe da órbita da Terra, fica mais difícil, quer dizer, tem que ter mais proteção. Nesse sentido, o satélite de comunicação sofre mais, né? Você tem que ter muito mais proteção. É isso? Sim. Muda um pouco também, o tipo de partículas. Aqui, como a gente tem o campo magnético, a gente tem um fluxo muito grande de elétrons e prótons, tá? Que ficam presos. Eles batem e ficam presos e batendo aí no satélite. Então, é um tipo de partícula. Quando você vai aumentando a altura, você está mais exposto àquelas partículas galácticas de alta energia. Então, mas em resumo, o índice de radiação seguramente é mais alto, mas com fontes diferentes. São características diferentes. E uma outra coisa que a gente tem que levar em conta, que uma missão de geoestacionária, por exemplo, ela é para 15 anos, normalmente. Então, a dose acumulada é dependente do tempo. Então, você tem esse aspecto também, que é da vida útil. Então, você tem partículas de alta energia. Quanto mais alta, até uma certa altura, a gente tem, por exemplo, o cinturão de Van Allen, que é o ápice desse negócio. Aí, depois, você muda do tipo de partículas que você vai ter. Mas, seguramente, o aspecto radiação em órbita geoestacionária tem que ser muito bem olhado. Certo, entendi. Uma última observação, se não me engano, eu vi umas fotos que o pessoal do INPE trouxe, você deve ter quebrado o coco e jogar água de coco em algum deus do satélite, certo? Espero que não seja no satélite, mas algum deus do satélite recebeu essa água do coco para abençoar o lançamento. Então, eu cheguei a apresentar isso. É o seguinte, na festa, eu tenho essas fotos. Ah, é legal. Na comemoração, vamos colocar dessa forma, de 1 ano do lançamento, eu coloquei, eu fiz uma apresentação lá no LIT e eu coloquei essa imagem. Mas, o VJ, a questão é o seguinte, cara, aquilo lá foi mais ou menos de uma semana antes do lançamento. Você está num estresse. Né? Eu sei que é o seguinte, eu vou colocar o que aconteceu. Eu fiz amigos, posso chamar dessa forma, na Índia, bastante. O pessoal, nossa, a gente adorou, eu acho que eles gostaram bastante da gente. Eu sei que, num belo dia, já para transportar o satélite para a torre de lançamento, esse colega lá, esse amigo da Índia, falou: Ademilson, é o seguinte, aqui quando a gente leva para a torre de lançamento, a gente quebra o coco. Eu falei: mas quebrar coco? Para que coco? Não, é para dar sorte. Falei: é o seguinte, vamos quebrar qualquer coisa, então. Eu vou quebrar também. Aí, depois que aconteceu tudo isso, é que eu fui, confesso, verificar o que era o significado disso, e bastante interessante. Tá? Então, a gente formou 2 filas, indianos de um lado, brasileiro do outro, e iam se revejando. Cada um quebrava um pouco, pegava umas pétalas e jogava no caminho. Inclusive, na Índia, a gente brinca, né? A comunidade indiana sempre brinca. O programa espacial está funcionando, não sei se é por causa da ciência ou por causa dessas orações. Então, olha, eu vou te falar o seguinte, brincadeiras à parte, mas o programa indiano é de tirar o chapéu, né? É bem organizado. É programa do Estado. Na Índia é considerado programa do Estado, isso faz diferença. Exato. Só como eu estou, inclusive, o Sri Harikota fica no meu estado, onde eu nasci. Sério? Andhra Pradesh? Sério? Caramba, muito bom, parabéns aí. Bem legal. Eu, na verdade, eu conheci só 2 estados lá, Andhra Pradesh e Tamil Nadu. Tamil Nadu, inclusive, Sri Harikota fica mais perto do Tamil Nadu do que, mas faz parte do Andhra Pradesh. Faz parte, sim, eu me lembro. Mas, Adelson, a palestra foi muito educativa, Nossa Senhora. Você falou que não alcançou, se você for falar mais 4 horas, eu assistiria.
Não, que isso. Muito parabéns, excelente trabalho. É uma pena que, desde 2018, o INPE está sofrendo algum tipo de... É por causa do orçamento nacional, problemas nacionais, mas espero que as pessoas se sensibilizem, né, pelos desafios que o INPE está fazendo, né, lançando satélite, especialmente a Amazônia 1. Todo o ciclo é brasileiro, né? Então, o INPE tem que ser visto de outro lado, outros olhos, né, para incentivar, para desenvolver mais ainda, que é o benefício do próprio país, não é o INPE, não é São José, mas é o Brasil. É isso aí. Com certeza. E lembrar também Obrigado. que isso é um esforço de construção, né? Não Sim. foi há 2 anos que alguém resolveu lançar um satélite junto, um bando de gente. Não. Isso é um esforço de construção. E, como esse esforço, a gente tem que lutar para manter ele, né? Porque se perder esse conhecimento, para recuperar, não conseguimos depois. Eu entrei no INPE em 88, Adenilson. Em 80 começou essa MEC-B, que a gente chamava, Missão Espacial Completa Brasileira. Então, olha o desenvolvimento, né? Ou seja, o sucesso que teve até hoje. Né? Né, não porque eu seja, né, o responsável pelo Amazônia 1, como eu disse, teve centenas de pessoas que trabalharam antes de mim. Eu assumi a coordenação do programa em 2011, então teve muita gente que trabalhou antes. Mas, assim, com tranquilidade, né, depois de tudo que a gente fez, olhando os resultados em órbita e pegando até um pouco o gancho do que o Rafael colocou, do ponto de vista de tecnologia, maturidade, ganho de conhecimento, eu não tenho a menor dúvida, nós estamos num outro patamar hoje. Certamente. Essa é a verdade. Estamos num outro patamar. Simples assim. Então, a luta continua. Pessoal, mais alguma pergunta, mais algum comentário? A gente agradece novamente. Voltamos com você em outras ocasiões. Opa, se precisar, estamos aí, como eu disse, agradeço a oportunidade e vamos trabalhar junto aí. Obrigado, uma boa tarde para vocês. Obrigado aí, Lenson. Até mais.